Chegamos ao quarto tópico da lição da Escola Sabatina desta semana. Nesse quarto tópico, temos um apelo solene. Pergunta A. O que Pedro destaca em sua epístola e por quê? Muito bem, Luzilei. Aqui o apóstolo Pedro, ele vai destacar um ponto que é fundamental para a nossa salvação e para o cristão, que é buscar cada vez mais uma vida de santificação, né? Então, aqui ele está falando para pessoas que já foram, já obtiveram conhecimento, já estão na caminhada cristã, já passaram pelo primeiro processo e agora já estão nesse segundo processo da santificação. Então, ou da perfeição cristã, né? Então, ele vai dizer aqui, procurai ser imaculados e irrepreensíveis, né? Ou apresentar-se imaculados e irrepreensíveis, né? Interessante notarmos, Luzilei, que a nota vai falar um pouco sobre isso, que os homens do passado, os grandes homens do passado, eles também tinham esse mesmo objetivo, passaram por esse mesmo processo. E apesar de serem homens consagrados diante de Deus, mas eles nunca professavam ser homens sem pecado, né? Nunca professavam ser pessoas já perfeitas. Irrepreensíveis, né? Ou irrepreensíveis, né? Então, Ellen White vai dizer que nós, ao passarmos por esse processo, nós nunca devemos dizer que somos perfeitos ou santos. Isso aí é uma parte que outras pessoas percebem em nós, né? Isso fica evidente, mas nós nunca devemos fazer isso, porque ao fazer isso, nós revelamos que não estamos sendo verdadeiramente santificados e nem perfeitos em nossa esfera, né? Sim. É importante compreender isso também. Na verdade, nós estamos revelando ali arrogância, né? Orgulho e tudo mais. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse aqui, olha, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Olha aí, então ele nunca se disse ser perfeito, né? E o apóstolo Paulo era um homem de íntima comunhão, né? Sim. Era um homem que já na escada da perfeição, como vimos na escada da fé, né? Como vimos em algumas lições anteriores, ele já estava bem avançado, né? E ele até mesmo em outro momento diz, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, né? Isso. Mas ainda assim ele diz, não sou perfeito. Não sou perfeito. Então, quanto mais nós, né? Mas ele disse aqui, olha, precisamos atender essa outra parte, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que fui também preso por Cristo Jesus. Então, ele estava em uma caminhada crescente, progressiva, né? Rumo a esse objetivo. E precisamos compreender isso, Luzilei. A vida do cristão é uma vida constante, é uma vida perseverante, que é o tema da nossa lição, né? É uma vida de constante crescimento. E a santificação, diz Ellen White, ela é o resultado de uma vida inteira de obediência. Então, esse processo leva uma vida inteira. E aqui o último parágrafo da nota vai dizer, né? A vida cristã é uma constante marcha progressiva. Então, precisamos diariamente estar buscando ter uma conduta cristã perfeita. Exato. Então, Pedro se preocupa com isso, né? Porque esta é uma condição para a nossa salvação. Os tópicos anteriores enfatizaram a necessidade de pregarmos o Evangelho, a necessidade de nós comunicarmos Jesus às outras pessoas, mas nada desse trabalho terá o seu valor e a sua importância se nós mesmos não estivermos preparados para, finalmente, fazermos parte do grupo daqueles que serão salvos. Às vezes nós podemos estar caminhando com o povo de Deus, podemos estar se alimentando com o povo de Deus, podemos frequentar a igreja do povo de Deus, mas não estarmos vivendo como povo de Deus, né? Estamos ali, no movimento, mas nós não estamos empenhados de fato. E então é importante que nós possamos a cada dia, a cada instante, através do estudo da palavra de Deus, através da oração,
através do testemunho público diário, estar vivendo, né, estar fazendo sentido cada detalhe desse que está sendo apresentado aqui, de vivermos de fato, como disse a expressão de Pedro, vou trazer aqui a expressão de Pedro, procurando que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, prontos para o céu. Isso. Aí é o que eu gostaria também de falar, né? Fala aqui por quê, né, que nós devemos buscar. Justamente essa última parte que você falou, porque somente assim estaremos preparados para o céu. Né? Exato. E a nota vai dizer aqui, ó, continuando esse último parágrafo, né? É somente assim, quando eles refletirem completamente a sua imagem, quando eles tornarem-se perfeitos, santos, estarão prontos para a transladação. Então, se não conseguirmos essa purificação diária, né? esse crescimento progressivo, buscando cada vez mais ter uma conduta cristã irrepreensível diante de Deus, diante dos homens, nós não estaremos prontos para morar lá no céu. Né? Então Jesus diz assim, olha, sede santos como eu sou santo. Né? E só poderemos estar na presença de Deus na eternidade se também formos santos. Exato. Vamos à próxima pergunta. Por que a paciência é decisiva para a nossa santificação? Eu achei muito interessante isso aqui, Luzilei, porque até mesmo para compreendermos as Escrituras, a nota vai dizer, né? Compreendermos as profecias, os pontos conflitantes, né, de aparente contradição, pontos que muitas vezes, diz aqui o apóstolo, as pessoas interpretam de forma errada, né, e usam para confundir as pessoas, né? Até mesmo para isso precisamos muita paciência. Então nós precisamos estudar a Bíblia com paciência. Né? Tem até aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho paciência para ler. Isso. Está aí, né? Precisa ter paciência para ler, para meditar a palavra de Deus. Para tirar aquele tempo, para examinar, não é? E se encontrar algo que você não está conseguindo compreender, para você continuar esse estudo, continuar essa pesquisa, continuar orando e pedindo a direção do Espírito Santo para que você possa compreender. Então, é preciso, irmãos, paciência, tanto nesse sentido que nós estamos falando, quanto também no sentido de todos os dias, constantemente, estar estudando as Escrituras, estar em comunhão com Deus, estar buscando o Senhor Jesus, não é? É preciso ter muita paciência para fazer isso. É preciso ter muita perseverança, é preciso ter muita persistência. Inclusive, o significado de perseverança é aquela pessoa que não desiste fácil, né? Para não desistir. Então, o importante é isso na carreira cristã, é não desistir. Você pode até desanimar, pode enfraquecer, isso pode acontecer, mas não desista. Continue com paciência, com perseverança, né, nessa caminhada. Inclusive, chamo a atenção de vocês para as lições iniciais desse trimestre, onde a paciência foi trazida para o nosso estudo, né? Quando foi apresentado ali a escada de Pedro, onde faz menção da fé, da virtude, do conhecimento, depois do conhecimento a temperança, e o resultado dessa temperança, a paciência. Então, a paciência é uma virtude cristã, é um fruto do Espírito Santo em nossas vidas também. Ela é tanto resultado da temperança como também da ação de Deus em nosso coração, portanto, um fruto do Espírito Santo. E que é necessária ser aplicado em todos os aspectos da nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos interpessoais, conosco mesmo, né? Às vezes nós podemos nos desesperar ao perceber que, como disse Paulo, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero fazer acabo, enfim, fazendo. Então, às vezes podemos nos desesperar, não, paciência. E principalmente aqui chama a atenção para o aspecto principal que o irmão Felipe apresentou de uma forma bem interessante, que é em relação ao estudo da palavra de Deus. Às vezes falamos, eu não tenho tempo, não consigo, etc. Não tenho paciência para ler, não tenho paciência para estudar. Então vamos viver aqueles ensinos
que nós tivemos lá no começo da lição 2, lição 3, por ali, desse trimestre. Volte lá se você se esqueceu, estude novamente e busque graça e força de Deus para ter paciência. E agora, exercitando essa paciência que você adquiriu lá, vamos estudar, dedicar mais tempo para estudar as Escrituras, as profecias, os ensinamentos de Jesus. Tudo isso vai nos fortalecer para que possamos, inclusive, sermos mais pacientes, inclusive também nos prepararmos melhor para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?